E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, vamos continuar nossa revisão por Enem? Bom, separei 40 temas para o Enem e hoje vou estar falando sobre separação de misturas. É um dos temas que eu selecionei, então, para a gente fazer essa revisão para o Enem, para você gabaritar essa prova. Bom, vamos lá. O que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar hoje com separação de mistura, que é um dos itens que cai muito no Enem. Eu coloquei na descrição desse vídeo um link que você tem acesso a uma pasta onde tem vários exercícios sobre separação de mistura e dos demais temas que a gente já discutiu já no canal, beleza? Bom, então vamos lá, vamos trabalhar um pouco. Bom, separação de misturas. Como vocês estão vendo na imagem, eu tenho aí um processo de fazer um bolo que simplesmente é uma mistura, ou seja, colocar vários compostos, agitar tal, faz a mistura, coloca aquecimento e faz o bolo fica muito gostoso. Bom, perfeito. Mas o que de fato é uma mistura? Vamos entender um pouquinho. Eu tenho então uma substância pura e uma mistura. Como que eu sei qual a diferença entre os dois? Bom, imagina só que você só tem água. Beleza, então eu tenho água num pote. Perfeito, água num pote, bonitinho ali. Essa água é uma substância pura? Bom, eu só vou saber isso. Ah, já sei, professor, é uma mistura, porque tem hidrogênio e oxigênio. Não, isso significa substância composta. Tem hidrogênio, oxigênio, uma substância composta. A substância pura é que só tem ela. Ah, tá, só tem H2O. Sim. Então, se eu pegar, por exemplo, uma situação onde eu tenho H2O, eu tenho íons sódio, potássio, eu tenho ânion carbonato, assim por diante, eu já tenho uma mistura. Ah, sim. Eu não consigo perceber a diferença entre uma e outra. Uma é água mineral, outra é água pura. A gente chega no laboratório, água destilada e água potável, assim por diante. Bom, essa aqui seria água destilada, só purinha, e essa aqui é água potável, que tem os íons. Perfeito. Bom, então para fazer uma mistura, simplesmente basta pegar água destilada, que não tem íons, e jogar íons nela? Sim. Ah, tá. Então a mistura pode ser formada por substâncias puras? Sim, é assim que se funciona. Ah, tá. E a mistura sempre vai ser homogênea? Bom, não confunda os termos. Sistema. A gente tem um negócio chamado sistema. O que é sistema? O sistema ele pode ser tanto homogêneo, como ele pode ser heterogêneo. Ah, tá. Mas isso só pode a mistura, né? Não, substância pura também. Ué, professor, eu nunca ouvi falar disso. Vamos lá, vamos conversar. O sistema homogêneo, a palavra homo, vem de igual. Então, quer dizer que só tem uma fase. Perfeito. O sistema hétero, quer dizer, diferente. Então, tem mais de uma fase. Tipo 2 fases, 3, assim por diante. Beleza. Então, vamos lá. Então, se a gente pensar uma mistura, eu posso pensar muito facilmente assim. Água pura é um sistema homogêneo. Só tem uma fase, só vejo uma porção da matéria. Água, sais minerais dissolvidos na água. Sistema homogêneo. Água com um pouquinho de sal que não dissolveu. Sistema heterogêneo. Consigo ver mais uma fase. Ah lá, então, professor. Mistura é fácil de definir se é um homogêneo e heterogêneo. Sim. E substância pura? Como que a gente poderia fazer isso? Ah, tem um jeito. Como? Vem ver, ó, você vai entendê-lo rapidamente. Imagina que eu tenho água pura e eu faço um gelo de água pura. Um gelo seria água pura no estado sólido. Quantas fases você vê? Água líquida e água sólida, 2. Então, sistema heterogêneo. Verdade, então as substâncias puras podem formar sistemas homogêneo e heterogêneo, desde que tenha variação de temperaturas de fusão, ebulição, entre outras coisas? Sim. Nossa, que legal. Bom, agora que eu já sei que então uma substância pura, uma mistura, o que são, o que caracteriza essas substâncias? Bom, um dos itens que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: uma substância pura, ela vai ter uma característica única dela, que é um chamado ponto de fusão. O que é ponto de fusão? É a passagem do sólido para o líquido. Perfeito. E é uma temperatura exata para isso acontecer. E também vai acontecer a mesma coisa para a ebulição. Ponto de ebulição. É a passagem do estado líquido para o gasoso. Uma temperatura exata. E vai também ter uma densidade, que a gente pode procurar essa densidade, por exemplo, em catálogos, né, onde fala propriedades de substâncias, e a gente vai achar que tem que bater exatamente essa densidade. Já uma mistura já não tem essas características, não tem um ponto de fusão. Ué, um entra em fusão? Na verdade, vai ter faixa de fusão. Ah, faixa de fusão, ou seja, não é uma temperatura exata, não. E do mesmo jeito, acho que vai ter também de ebulição? Sim, vai ter uma faixa de ebulição. E aí a gente também vai ter uma diferença na densidade. Ah, dependendo do material que se misturar, pode ser maior, pode ser menor. Então, olha só, imagina só que eu tenho, por exemplo, água com sal. Água com sal, eu tenho sal além da água, então minha densidade vai ser maior, né, de uma mistura água com sal do que a água pura. Ah, legal. Então são propriedades que a gente pode testar e pegar dados, parâmetros, um livro de fisicoquímica, por exemplo, e reverificar esses dados.
O mais fácil, quando a gente está falando hoje, a aula nossa hoje é separação de mistura. Então, como a gente está falando de separação de mistura, o mais fácil de separar, e que é mais intuitivo para a gente, são as misturas heterogêneas. Porque são misturas que a gente consegue ver a olho nu, características delas diferentes e para separação. Então, uma primeira que a gente pode pensar em consideração seria a separação magnética, onde eu posso usar, por exemplo, um ímã, né, um material que gera um campo magnético e separar materiais ferrosos e não ferrosos. Então, por exemplo, eu tenho areia, que é um material não ferroso, que não tem atração ao ímã, e tenho ferro, limalha de ferro, que tem atração ao ímã. Então, se eu aproximar um ímã próximo, areia com ferro, o ferro vai ser atraído para o ímã. Por exemplo, um centro de reciclagem, que tem materiais ferrosos, passar um eletroímã, um ímã bem poderoso, vai atrair os materiais ferrosos. Bom, um outro processo semelhante a esse, mas não envolve campo magnético, é a catação. Professor, catação, o pessoal faz também no centro de reciclagem, faz. O pessoal separa os materiais de acordo com a sua agregação, plástico, material orgânico, sólido, vidros, metal, entre outras coisas. O adequado que não esteja totalmente bagunçado assim, porque fica muito difícil o trabalho de catação, que é um trabalho mecânico, é um trabalho bem oneroso. Bom, mas a gente usa a catação o tempo todo. Então, se você pega no seu estojo um lápis vermelho em relação ao azul, você já separou um motivo de qual está pegando, o azul do vermelho. Então, você está fazendo um processo de catação. Um outro processo muito conhecido da gente é a peneiração. O que a peneiração é? Separar por tamanho de partículas. Então, vamos supor que eu tenha aglomerados, né, de farinha e farinha. E aí eu passo na minha peneira, consigo separar por tamanho de grãos, né, o tamanho de partículas. Eu também poderia estar separando a areia com a farinha, entre outras possibilidades. Então, a peneiração é um processo, ou tamização, é um processo de separação de misturas heterogênea. Aqui tem muito dado pano para manga aí para a gente discutir aí questão ambiental, é a levigação. A levigação está associada ao processo que o garimpo faz. O garimpeiro vai até um rio, ele usa o fluxo da água para separar materiais com diferenças de densidade. Então a água passa sobre a bateia e à medida que passa a bateia, tira a areia, que tem uma densidade muito menor que, por exemplo, a densidade do ouro, que fica muito mais denso, que fica no fundo da bateia. O lance é que no final do processo tem que ser colocado mercúrio. O mercúrio forma uma magma com ouro, e aí ele tem que aquecer o mercúrio, para o mercúrio ir embora, depois que formou essa magma com ouro, para a obtenção do ouro puro. E aí, nesse momento que aquece o mercúrio volatiliza, o próprio garimpeiro respira o mercúrio, que é tóxico para ele, e depois, quando esse mercúrio cai ao ambiente, na água, no solo, ele contamina a região que ele está trabalhando. Então, por isso tem um lance ambiental forte aí. Dissolução fracionada. Imagina só que eu tenho um pote e eu coloquei, por exemplo, eu tenho sal e aí eu vou colocar areia. Então, vou pegar aqui e fazer uma cor de areia aqui, ó. Inventei aqui minha cor de areia. Tem uma mistura sal e areia. Daí o que eu posso fazer? Eu posso colocar, por exemplo, água na minha mistura. A água não dissolve na areia, mas dissolve no sal. E aí eu vou ficar então com uma parte, né, que seria, sei lá, a minha areia. Na verdade, a minha areia vai para o fundo, né? Não vai ficar em cima, vai ficar para o fundo. E aí eu teria, por exemplo, água e sal dissolvidos. Aí, posteriormente, posso fazer uma filtração. E aí, eu fazer a filtração, esse material sólido, né? Vamos fazer o material sólido, que seria areia, ficaria retido ao filtro, em compensação que eu estaria obtendo, pós, né, a filtração, somente o meu material líquido, que seria água com sal. Então, eu posso dissolver um, depois dissolver outro. Então, esse é o processo de solução fracionada. A decantação é um outro processo de separação de mistura heterogênea. Novamente, aqui eu tenho água, areia e óleo. Então, se eu deixar os três, né, dar uma mistureba total, deixar ele quietinho, com a ação da gravidade, as partículas que têm maior densidade vão para o fundo, as que têm menor densidade ficam mais em cima. No caso, aí formou uma coluna. Eu tenho a areia, que tem maior densidade, aqui embaixo. Eu tenho água aqui no meio e tenho óleo aqui em cima. Perfeito. Então, só de inverter o tubo, né, virar o tubo, eu consigo fazer a separação deles ou fazer uma sifonação, se for o caso. Na obtenção, por exemplo, do biodiesel, é muito comum o processo de decantação para separação de fase entre o material da glicerina e do biodiesel, e se usa muitas vezes um funil que recebe esse nome, funil de decantação, que ajuda a separar os líquidos, né? Tem uma torneirinha aqui embaixo, essa torneirinha é aberta, e aí se extrai, por exemplo, a glicerina, que é obtida no processo, do biodiesel que fica em cima. Perfeito. Bom, professor, tem um processo que a gente faz em casa? Tem. Um processo bem comum que a gente faz em casa é filtração. Ah, mas a gente faz filtração só no café? Não, mas é muito simples fazer filtração, né? Você coloca pó de café, você joga água quente, você faz um processo chamado extração, você extrai a cafeína, que é o café, para fazer você tomar lá posteriormente.
E o pó de café, que é sólido, você separa por filtração, né, com água. Ah, tá. Mas é o único processo que a gente faz filtração em casa? Não, você tem um aspirador em pó que aspira o pó e para não jogar o pó de novamente ao ar, você usa uma membrana, que exatamente é um saco de pó que vai segurar então essas partículas. Recentemente utilizamos um negócio chamado máscara, e essas máscaras que a gente usou para colocar no nariz, ali, tampar a boca, exatamente era para que o vírus, né, no coronavírus, não entrasse no nosso corpo, e também se tivesse no nosso corpo não liberasse para os colegas, né? Então a gente usava essa máscara e estava fazendo uma filtração de partículas. Então são misturas heterogêneas que podem ser separadas ou de uma certa maneira filtradas pela gente. E as misturas homogêneas? As misturas homogêneas não são tão intuitivas porque elas estão todos na mesma fase. E aí fica um pouquinho mais difícil a separação, mas não impossível. Uma separação muito típica é a chamada destilação simples. O que é destilação simples? Eu pego um material que tem um ponto de ebulição muito distante um do outro. Por exemplo, eu tenho água, temperatura de ebulição 100 graus Celsius, eu tenho, sei lá, areia, temperatura de fusão da areia quase 1000 graus Celsius. Ou seja, a água, se eu aquecer 100 graus Celsius, vai separar da areia com facilidade. Então eu coloco um balão, esse balão aqui está fechadinho, aqui bem bonitinho. Esse balão aqui ele vai colocar água e areia, eu vou aquecer, tem uma manta de aquecimento, ela vai aquecer aqui, vai dar calor, a água vai começar a formar gás, à medida que ela formar gás, ela vai caminhar por esse tubo. Ao chegar nesse tubo, vou fazer aqui o desenho da água, né? A água vai caminhando, mas forma gasosa, tá? Não líquida. Quando chegar nesse tubo, esse tubo ele está fazendo o seguinte, ele está resfriando. Então essa mangueirinha está passando água, resfriando e saindo por aqui, ó. E aí o fato de resfriar, essa água que chegou gasosa aqui, ela vai começar então a ficar líquida. E aí, à medida que ele vai começando a gotejar do outro lado, eu separo então o material por diferença de temperatura de ebulição. Tá? Então a gente consegue separar alguns materiais assim. Esse é o único processo de separação de mistura homogênea? Não, eu posso fazer o processo fracionado. Qual que é a diferença? O processo é o mesmo, só que aí eu tenho uma torre de destilação, geralmente a torre ela é colocada nesse formato aqui, e aí eu vou separando em várias etapas. Ah, tá, eu posso ter várias etapas de separação? Sim, posso ter várias etapas de destilação. Um material que é tido por destilação fracionada é o petróleo. Eu posso tirar gás, eu posso tirar chamado nafta leve, nafta pesada, posso pegar gasolina, posso pegar diesel, posso colocar querosene de aviação, eu posso pegar vários compostos do mesmo material que é o petróleo. E aí então eu vou separando por temperaturas de ebulição, ou seja, tem ebulições diferenciadas, e eu faço então a destilação fracionada. E aí, por último, aí a gente vai falar, a gente tem a cromatografia. Cromatografia, como o nome fala, grafia, é escrita pela cor. Então eu posso pegar, por exemplo, uma canetinha que eu tenho aqui, uma caneta. Essa minha caneta aqui eu tenho uma tinta, que é tinta preta. Eu passo num papel, coloco ela num solvente ali adequado. O solvente vai eluindo sobre o papel e por diferenças de afinidade entre o solvente e o pigmento da tinta, eu consigo separá-los. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que fosse tinta preta, eu separei uma tinta amarela de uma azul. Aqui, por exemplo, só estou vendo um azul. Aqui, por exemplo, eu estou vendo que eu tenho um laranja aqui, talvez, e um rosa. Aqui eu só tenho um amarelo, né? Então eu consigo separar os materiais por diferenças, né, de relação, de interação entre eles com o meu solvente. Aí eu tenho que fazer essa cromatografia com material mais polar, com material menos polar, assim por diante. Então são técnicas de separação de mistura que vale muito a pena que você estude, que você se prepare exatamente porque o Enem costuma cobrar muito sobre isso aí. Tá, professor, mas isso aí atualmente está falando alguma coisa assim na mídia? Nossa, o que mais fala? Por exemplo, ultimamente o pessoal está discutindo muito um lance chamado microplásticos. O que esses microplásticos são? Microplástico é o seguinte, os plásticos a gente pega, a gente joga na natureza de uma forma equivocada, uma forma errada, eles começam um processo de degradação. Nesse processo de degradação que ocorre, micro-organismos começam a destruir esses plásticos e formam plásticos tão pequenos, mas tão pequenos, que precisam ser chamados microplásticos. E aí esses plásticos eles conseguem entrar, por exemplo, na cadeia alimentar de algum animalzinho. E aí como começa a entrar na cadeia alimentar de algum animalzinho bem pequenininho, e um animalzinho come outro, está na cadeia alimentar. Vamos supor até que chegue num peixe, e aí a gente vai lá, pega o peixe, pega para comer, a gente começa a ingerir também microplásticos por conta que a gente faz parte da cadeia alimentar que está associado a isso.
E aí, quando a gente come o peixe, a gente degrada o peixe, né, na nossa barriga ali, vamos pensar no nosso estômago e tal, e nosso intestino pode absorver esses microplásticos, e aí os problemas ainda não se tem estudo. Então, por isso que agências grandes, como a FAPESP, entre outros, estão começando a estudar. E aí, esse microplástico pode fazer problema, pode dar para fazer um impacto, né, para a sociedade, pode fazer alguma coisa, a gente não tem noção disso. E até mesmo sistemas de tratamento de água podem ter problemas com isso aí, pode passar batido, né? Porque o tamanho de partícula não é parado no sistema de tratamento de água. Então, está chamando a atenção já isso aí. A outra questão que está associada, por exemplo, é medicamentos, né? Então, as pessoas usam medicamentos, muitas pessoas descarta o medicamento na pia de uma forma equivocada também, e aí esses medicamentos vão para cursos de água. Então aí está um estudo, ó, estudo detecta a poluição de medicamento nas águas da Amazônia. Então olha só, um lugar de preservação, a gente tem um problema ali que tem medicamentos dissolvidos na água. Lógico, uma quantidade extremamente absurda, pequena, mas a população está crescendo e tal, então a gente tem que tomar esse cuidado. Então qual que seria a forma correta de descarte de materiais, exatamente para a gente evitar essa mistureba que a gente está jogando, que são o nosso lixo, né? Então são assuntos da atualidade que é importante ficar ligado, que evidentemente que pode parecer uma questão falando de uma separação de mistura, coisas do tipo. Bom, lá no canal, na descrição desse vídeo, então existem aí várias questões, né? Se vocês clicar no link, vocês vão achar um material ali com algumas questões sobre separação e mistura, que caiu no Enem e demais vestibulares mais novos. E aí, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo. E posteriormente, se o pessoal tiver mais interesse, eu posso estar resolvendo os exercícios que eu estou disponibilizando nesse link aí. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Abraço, até mais. Bye, bye. Tchau, tchau.